Parece que nós temos contato agora com Fortaleza, que é uma das cidades onde está havendo eleição hoje. Nós estamos lá com uma colega lá no centrinho, eu imagino, de Fortaleza. Quero saber se a Ione Igrejas, que está lá me esperando, já consegue contato, já consegue me ouvir. Consegue, Ione? Consigo, Sandro, lhe ouço bem. Que bom. Primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte: ao contrário de mim e da Dini, que moramos aqui em Brasília, nosso título é daqui, nós não podemos votar hoje, porque Brasília não tem eleição. Você já votou hoje? Já cumpriu com a sua obrigação eleitoral? Já, Sandro, eu sou carioca, mas eu moro há 12 anos aqui em Fortaleza, já transferi meu título e votei bem cedinho, para poder trabalhar agora à tarde, né? Tá certo, obrigado por você estar com a gente. Eu quero saber, Ione, como é que está o clima em Fortaleza? Eleições a todo vapor? Sim, o clima aqui está muito bom, eleição tranquila. Eu estou aqui na Avenida Duque de Caxias, que é uma das mais movimentadas do centro de Fortaleza. Aqui no Ceará, como em todo o Nordeste, muito sol, muita vontade de ir à praia, mas o cearense deixou um pouquinho de lado o lazer e foi praticar a sua cidadania. Em todo o Ceará, são 6 milhões de eleitores. 1.600.000 só aqui na capital, em quase 600 locais de votação. Do outro lado aqui da avenida em que eu estou, existe uma escola particular com 18 sessões onde voltam mais de 4.000 pessoas. A eleição aqui está tranquila, sem grandes problemas. Nós tivemos alguns problemas técnicos em 42 urnas, 16 aqui na capital, 42 em todo o Ceará. Essas urnas foram trocadas, mas não foi preciso se votar o voto manual, o voto de cédula, que eu também peguei assim como você, Sandro. Que bom. Ô, Ione, daqui a pouco a gente vai voltar com você de Fortaleza. De repente você consegue aí algum entrevistado para falar com a gente. Oi. Sandra, eu queria deixar você com uma pergunta, pode ser? Para a Maria do Socorro, que é professora e pesquisadora de ciência política, pode ser? Claro, por favor. A professora está te ouvindo. Pode falar, pode fazer pergunta. Tá certo. Aqui em Fortaleza, a partir de 2013, do ano que vem, a gente vai viver uma nova realidade na Câmara de Vereadores. Nós passamos de 41 para 43 vereadores por conta do número de habitantes. Isso significa uma melhor administração? Professora Maria do Socorro Souza Braga, a resposta com você. Bom, depende dos eleitos, né? De qual é o seu compromisso com a governabilidade, né? Com o projeto político que eles estão, digamos, defendendo e pelos quais eles foram eleitos, né? Então, quanto mais esses vereadores eleitos representarem, de fato, propostas, né, projetos políticos, como o meu colega estava falando, né, preocupado com a cidade, com o bem-estar dos indivíduos, né, com o cotidiano das pessoas, mas sim, eu penso que vai nesse sentido de melhoria das condições de vida, da administração daquela cidade. Agora, se são representantes, né, de partidos nanicos, de partidos que não pensaram, são justamente políticos que são eleitos esporadicamente, sem nenhum tipo de compromisso mais consistente com a cidade, dificilmente esses representantes irão somar no sentido de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, né? Respondida, Ione? Respondido sim, Sandro, com certeza. Então tá certo. Então eu conto com mais algumas participações suas. Se você conseguir algum eleitor aí para conversar com a gente também, a gente está com o canal aberto aqui. Tá certo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vamos ver se a gente consegue contato novamente lá com Fortaleza, nossa colega Ione, que já votou, não está na praia, mas está ali no centro da cidade. Ione, o que você me conta daí? Olha, Sandra, eu estava prestando atenção em vocês falando e vi a Dini Moraes falando de alguns municípios brasileiros que têm apenas um candidato. Aqui em Fortaleza, nós temos 10 candidatos a prefeito. Uma escolha difícil, muitas opções para os eleitores. Então, eu converso agora com a senhora Nilda Bezerra. Ela é vendedora ambulante, ainda não voltou, mas vai voltar daqui a pouquinho aqui do lado. Dona Nilda, como é que a senhora fez para escolher o seu candidato? O que a senhora levou em conta? As propostas dele, que eu escuto todo dia, as propagandas eleitorais e pela pessoa que ele é. Né? Escolhi por isso para ter vontade, para ver se melhora alguma coisa, né? Porque do jeito que está indo, entra prefeito, sai prefeito, não resolve nada. Aí eu votei nesse para ver se melhora, né? A senhora ainda vai votar, né? Vou votar ainda, vou votar. Então, assim,
Vou votar para ver se melhora alguma coisa, né? A senhora leva em conta, por exemplo, o partido político, experiência desse candidato na vida pública? A experiência que ele tem, né? Tem bastante experiência. Pelo jeito que ele fala, né? Ele tem bastante experiência. E o que a senhora acha desse momento de cidadania? A senhora no domingo, a senhora é vendedora, está trabalhando, vai parar para ir votar, é importante? Para mim é, né? Espero que valha a pena, né? Com certeza vale, né, Sandra? É muito importante. Agora eu vou conversar com um outro eleitor, que é o seu Francisco Passos da Silva. Ele é mototaxista e ele também hoje parou um pouquinho de trabalhar para esse momento de cidadania. É isso? O senhor já votou ou vai votar? Vou votar. Vou votar. Como é que o senhor está fazendo? O que o senhor levou em conta? O senhor acompanhou o horário eleitoral? Eu assisto, né? Às vezes falando, aí eu vou votar nele, né? Pra ver como é que faz. Porque É importante escolher, é né? importante a gente escolher e votar, né? Porque a gente tem que votar, né? E tem outra coisa também, além de votar, a gente tem que acompanhar o trabalho deles, né? Lógico, acompanhar, né? Como é que fica, né? Porque a gente vota pra ver se melhora alguma coisa pra gente, né? Porque a gente tem que tentar, né? Claro. Tentar, né? Tá certo. Sandra, é muito importante. Eu acredito que, além de votar, acompanhar o trabalho do candidato que nós escolhemos, não é isso? Com certeza, Ione. Eu espero que o domingo de sol aí em Fortaleza não esteja sendo um obstáculo. Muita gente tem ido para a praia. Você vê, o seu entrevistado que está aí do lado, tem que avisar para ele que falta pouco tempo, né? Ele disse que vai votar ainda, daqui a pouco as urnas fecham, tem que chegar logo lá. É sim, mas ele vota nesse colégio que fica do outro lado da rua. Ele já me disse isso antes, por isso que ele está tranquilo. Então tá certo, voto garantido. Daqui a pouco a gente volta a falar com você de novo, Ione. Obrigado pela participação. Tá certo, Sandra. Aqui o nosso diretor está chamando a gente para a gente falar com Fortaleza, falar com a Ione novamente, para saber como é que tá. Vamos ver se ela conseguiu falar com o jovem, professor. Ione, você. Sandra, até agora... Oi, Sandra, eu estou procurando algum jovem por aqui, ainda não apareceu, mas se aparecer a gente entra. Eu queria lhe falar que a eleição aqui em todo o Ceará continua tranquila, sem muitos problemas, e nenhuma outra urna eletrônica deu algum problema técnico, ou seja, então o nosso balanço até agora são 42 urnas que deram problema em todo o estado, 16 aqui na capital. Eu converso com a senhora Maria Dalva Monteiro, ela trabalha aqui na banca de revista, é atendente comercial, né? Dona Dalva, a senhora sabe bem o que faz assim um prefeito? Boa tarde. Eu, prefeito, eu tenho o dever de cuidar da cidade e outras coisas mais, né? E nós, eleitores, temos o dever de escolher bem? Pois é, escolher bem na hora de votar, votar consciente e saber todo o histórico do prefeito, do candidato, para saber se ele realmente merece assumir o cargo que ele vai exercer em janeiro, né? O que a senhora levou em conta na hora que a senhora foi escolher? Aqui em Fortaleza são 10 candidatos a prefeito. O que a senhora levou em conta? Eu fui ler um pouquinho da vida do candidato que eu votei, né? E gostei da sinceridade dele e foi por isso que eu votei nele. A senhora já votou hoje? Já votei, bem cedinho. Fez o seu papel de cidadã. Cidadã. A senhora acha que é possível se pensar um dia em abrir mão de um direito desse? Olhe, eu acho que não, né? Claro, tá certo, dona Dalva, muito obrigada. Eu vou conversar também com o seu Otávio Luiz de Almeida. Ele é técnico em segurança do trabalho. Otávio, você já votou? Já votei, exerci minha cidadania hoje por volta de 9 horas da manhã. E depois de votar, depois de eleito, como é que você faz para acompanhar se o seu candidato a prefeito ou a vereador, se ele está cumprindo o que ele prometeu? Aqui em nossa cidade nós somos favoráveis porque nós temos uma TV que transmite diretamente o que é que os vereadores estão fazendo para o desempenho da nossa cidade. E o senhor acompanha esse trabalho? Constantemente. Acho importante acompanhar. Muito importante, uma iniciativa ímpar, porque aí a gente sabe o que é que o nosso vereador está fazendo em prol da cidade e da cidadania da população. É bom, né? É bom, Sandra, a gente ver os eleitores, eu sinto isso também, cada vez mais conscientes, mais preparados e escolhendo melhor, né? Tá certo, tem que ser assim mesmo, né? Afinal de contas, as eleições estão aí para sempre a gente escolher melhores candidatos, né? Com certeza. Esse é o nosso papel de cidadão, né? E a gente que é jornalista está aqui para levar informação, né, Ione? Obrigado pela sua participação em Fortaleza. Claro. Eu também agradeço a Obrigada participação. também. Claro, obrigado, linda.
Eu agradeço também a participação das pessoas que estão em casa. O José Ferreira, por exemplo, José Ferreira de São Paulo, mandou pra gente um recado bacana. Ele disse, olha, estou sempre participando, gosto muito, parabéns para você. Parabéns para você também, José Ferreira. Muito obrigado aí pelo seu carinho todo.